A paz do Senhor, meus amados pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para ministrar a última lição desta abençoada revista e eu quero agradecer de todo o coração aos pastores que ao longo desse trimestre esteve me ouvindo aí em cada lição. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Eu vi um carinho muito grande por parte dos pastores e eu fico feliz por isso. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite. E essa revista saiu para a glória de Deus e com certeza o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Eu tenho certeza que nós fomos muito edificados com as lições e Deus teve misericórdia das nossas vidas. Então, nós estamos aqui para finalizar essa revista. A próxima já está pronta. Na próxima terça-feira, se você estiver vendo esse vídeo hoje, que geralmente eu solto na segunda-feira, amanhã, dia 16, amanhã, terça-feira, dia 16, eu estarei colocando nos correios, se Deus assim permitir, de forma que teremos tempo hábil para receber as revistas nas igrejas, porque no primeiro domingo de maio, estaremos ministrando a primeira lição da nova revista que está aparecendo aí, Pescadores, comentada pelo nosso pastor Gedeon Júnior. Então vai ser uma bênção e na terça-feira, dia 16, eu estarei postando estas revistas nos correios e vai estar chegando aí para você. Muito bem, vamos para a última lição. A última lição, ela fala sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós ministramos desde o início falando sobre sabedoria, sabedoria, sabedoria. Mas qual é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Temor a Deus. E temor a Deus não é ter medo de Deus. Nós vamos ministrar no decorrer da lição que temor não é ter medo de Deus. E sim, nós vamos mostrar que temos que ter respeito, reverência, obediência, dedicação a tudo aquilo que Deus nos determinou em sua palavra. Então nós vamos para o texto áureo que está em Salmo 111, versículo 10. O texto está aqui na página 89. Estamos no estudo de número 13. E diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Ele será louvado para sempre. Salmo 111, versículo 10. Então, nós vamos mostrar, irmãos, que tem que haver obediência para tudo aquilo que Deus determinou em sua palavra. Verdade aplicada. A maior sabedoria é olhar para Deus e confiar em Deus em todas as coisas. Isso é algo que a maioria das pessoas não entenderam. As pessoas não entenderam que a maior sabedoria é olhar para Deus. Não é olhar para a minha capacidade, não é olhar para os meus bens, não é olhar para a minha força, não é olhar para a minha família, não é olhar para os bens que eu adquiri, para o meu trabalho negativo. A maior sabedoria é olhar para Deus. Não apenas olhar para Deus, é olhar para Deus e confiar em Deus em todas as coisas. E, infelizmente, poucas pessoas compreenderam esta verdade. Então, nessa lição, nós vamos falar o seguinte: para eu temer a Deus, eu tenho que obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. Então nós vamos nessa lição falar da Bíblia. Nós vamos falar da palavra de Deus. Porque nós vamos mostrar para os nossos amigos, vou ficar assim que é mais bonito, né? Assim, ó. Nós vamos falar da palavra de Deus. Nós vamos mostrar que esse livro é a verdade. E que tudo que tem aqui nesse livro é para nós seguirmos.
Aqui está o nosso manual, aqui está a nossa regra de fé e de prática. É a palavra de Deus. E aí, irmãos, nós vamos mostrar para os nossos amados irmãos que nós temos que ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Esse é o slogan da nossa igreja. É o jargão, né, digamos assim, o slogan fica mais bonito, da nossa igreja. Compromisso com Deus e sua palavra. E nós vamos mostrar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, que nós temos que dedicar a palavra de Deus. Mas antes, nós vamos explicar o que é temor. Nós temos que explicar o que é temor. Então vamos aqui para a introdução. Chegamos pela graça de Deus no nosso último estudo e no final do primeiro trimestre de 2024. Que eu creio que as 12 lições que já estudamos foram fundamentais para que tenhamos um ano cheio da sabedoria e da graça de Deus. Mas isto só será possível se seguirmos a sua palavra. Aí você faz uma retrospectiva desde o início. Se você olhar aqui no índice, no sumário, sabedoria para viver bem no casamento. Você só consegue viver bem no casamento se você obedecer a palavra de Deus. Você vai ser fiel à sua esposa, ao seu marido, se você for fiel à palavra de Deus. Nós temos 3 lições sobre casamento. Sabedoria para a criação de filhos. Você não vai espancar seu filho se você tiver temor a Deus. Você não vai abusar do seu filho, porque você tem temor a Deus. Então todas as lições nós vamos conseguir se tivermos temor a Deus. Sabedoria para ter sucesso no trabalho, temor a Deus. Sabedoria para ver com honestidade, vigilância, falar com o próximo. Tudo isso nós só vamos conseguir se tivermos temor a Deus. Então, se seguirmos a sua palavra, nós vamos ter sucesso, porque a Bíblia continua sendo o nosso manual de fé e de prática. É o único livro que é o nosso manual de fé e prática, é a palavra de Deus. Nós podemos estar ouvindo algumas coisas, mas temos que estar ouvindo e analisando para ver se está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que pode descer do céu um anjo que se pregar um outro evangelho que seja maldito, que seja anátema. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é de suma importância para a nossa vida. Na introdução eu coloquei, e lendo-a conseguiremos ter o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Então nesta lição iremos falar sobre o livro mais importante da raça humana, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós iremos falar sobre a Bíblia Sagrada, porque para vencermos todas esses pontos que nós colocamos na revista, nós temos que ter temor a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu só alcanço a sabedoria se eu estiver de acordo com a palavra de Deus, se eu ler a palavra de Deus e se eu ouvir a palavra de Deus. E não apenas ler, não é apenas ouvir, é ouvir, ler e obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Aí o texto muito conhecido de Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, ou em outras traduções, intenções do coração. Então a Bíblia, ele foi o primeiro livro impresso na história, aquele que mais influenciou a humanidade. Então nós vamos, nesta lição, exaltar a palavra de Deus, enaltecer a palavra de Deus, que é poderosa, viva, tremenda. Mas antes disso, vamos definir o que é temor. Quando decidimos por ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o principal meio para arraigar uma fé sólida é a leitura da Bíblia. E é a partir daí que começamos a entender o que é temor. Aliás, você sabe o que é temor? Pergunta para o seu aluno, você sabe o que é temor? Aí eu estou na página 90.
A nossa revista da Escola Bíblica Dominical, número 17, tem o seguinte tema: o temor a Deus. Essa revista foi um trabalho de vários comentaristas do nosso ministério, e na introdução assim diz, essa revista é essa que está aparecendo na tela aí, ó. Olha para a tela aí, é essa revista aí. Essa revista é a revista número 17. Essa revista foi uma bênção, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. E lá diz, o que é temer a Deus? Temor é muito ao contrário do que normalmente se pensa, não pode ser traduzido pela ideia de terror, não é isso. Ah, temor, eu vou estar com medo, porque Deus vai vir e vai julgar e não sei o quê. Isso é para quem não conhece a Deus e quem não segue a Deus. Porque se eu sigo a Deus, estou servindo ao Senhor, não tem que ter medo de Jesus voltar, não. Pelo contrário, eu tenho que almejar a sua volta. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Agora, tem pessoas que têm medo de Deus, porque pensam que Deus é o ser mais carrasco que existe. E aí, nós vamos ver o que realmente significa temor. Temor significa reverência e profundo respeito. No contexto do Velho Testamento, temer a Deus significa espiritualidade. Em geral, conhecendo e praticando a lei mosaica por motivo de profundo respeito ao legislador. Bem diferente dos deuses pagãos antigos, o Senhor Deus é temido em razão da sua grandeza, seu senhorio, de sua glória e sua majestade. Os deuses antigos eram temidos pela sua maldade. Deus não, ele é temido pela sua grandeza, pela sua majestade. Deus é tremendo, é poderoso, é grandiosíssimo. E aí nós temos que glorificar a Deus por todas essas coisas. Então isso é temor a Deus. Para o cristão, o significado do temor em Deus está na obediência e cumprimento das regras estabelecidas por ele e pela doutrina cristã. Algumas pessoas acreditam que o temor a Deus está relacionado com medo do seu julgamento, sendo condenados para a morte eterna ou inferno, caso não cumpra os seus mandamentos. Temer não é ter medo. Temer é ter respeito a tudo aquilo que Deus estabelece em sua palavra, para que obedeçamos e sejamos fiéis ao seu ensinamento. Então mostre para o seu aluno que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e temor a Deus é respeito, é ler a sua palavra, é reverenciar a Deus em todas as coisas. Então, nós vamos continuar firmes no casamento, porque tememos a Deus. Vamos ser pessoas honestas no trabalho, porque tememos a Deus. Vamos cumprir tudo que Deus estabelece em sua palavra, porque nós tememos a Deus. Isso é o temor de todas as coisas. E aí, olha só. Porém, precisamos entender que existe um distanciamento entre o entendimento do conteúdo e nós. Enquanto cristãos, é o Espírito Santo que nos auxilia na leitura bíblica, nos iluminando os ensinamentos propostos por Deus. Então nós vamos mostrar para o aluno que para que sejamos sábios, para que tenhamos sabedoria, precisamos ter temor a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, é o início. E aí quando eu adquiro a sabedoria, porque eu sou temente a Deus, eu começo a ter vitória na minha vida. Aí nós vamos agora aproveitar esta lição para divulgar os trabalhos que temos na nossa igreja. Quais são os trabalhos que temos na nossa igreja? O nosso slogan, como eu já falei, é compromisso com Deus e sua palavra. Olha o que diz o texto aqui na página 91. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, nós vamos agora propagar aquilo que temos em nossa igreja. Nós somos conhecidos com a igreja que estuda a palavra. Essa é a nossa fama. O Brasil para Cristo é a igreja que estuda a palavra.
Estão falando alguma inverdade? Não. Não estão falando, estão mentindo. Nós estudamos a palavra de Deus, vamos mostrar isso nesta lição. A Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo tem a fama de ser a igreja que estuda a palavra. E nós que fazemos parte dela, sabemos que estão falando a verdade. Temos compromisso com Deus e sua palavra. Isso não irá mudar no nosso ministério, pois entendemos que a palavra de Deus é a verdade. Aí, meus amados irmãos, nós vamos falar da importância da escola bíblica dominical. Aí, o que você vai fazer? Você vai levar para o seu aluno a história da escola bíblica dominical. E aí você vai ensinar para o seu aluno como iniciou a escola bíblica dominical. E aí você vai entrar aí, vai fazer uma pesquisa e você vai mostrar. Você pode mostrar um vídeo, você pode mostrar a história de forma, através de um subsídio, você pode imprimir alguma matéria sobre a escola bíblica dominical, enfim, cria aí, deixa Deus usar na sua criatividade. Eu vou ministrar, se Deus permitir, na igreja sede, a última lição. E eu vou contar para os irmãos a história da escola bíblica dominical. Eu até anotei aqui. Robert Raikes, ele que fundou a escola bíblica dominical. O Robert Raikes é esse homem que está aparecendo aí na tela. Esse aí, irmãos, é que fundou a escola bíblica dominical. Ele fundou a escola bíblica dominical em uma cidadezinha chamada Gloucester, na Inglaterra. Então lá em Gloucester, na Inglaterra, no ano 1780, isso no dia 20 de julho, ele fundou a escola dominical. Não era bíblica, era escola dominical. Por que a escola dominical? Porque Robert Raikes, ele percebeu lá na Inglaterra que a situação estava feia, estava indo de mal a pior, não havia alfabetização. As crianças, adolescentes e jovens não sabiam ler. E aí trabalhava igual condenados, trabalhava a semana inteira, sem tempo para a educação. Aí ele começou a ensinar nos domingos, já que os jovens não tinham tempo no meio de semana, ele pegou o domingo e começou a ministrar, a lecionar na escola dominical. E ele começou a lecionar matemática, começou a lecionar história, inglês e a Bíblia. Não tinha material didático, tinha a Bíblia. E ele utilizava a palavra de Deus para poder falar para estas crianças. E aí o negócio foi fluindo. E depois de 3 anos, ele era um jornalista, tinha 44 anos. Então Robert Raikes, sendo um jornalista, ele começou a publicar no seu jornal que teria escola aos domingos. Então ele precisou que as pessoas começassem a divulgar todas essas coisas. E aí na casa de uma mulher chamada Meredith, a mulher chamada Meredith, ela abre a sua casa e começou com os meninos. Os meninos começaram a frequentar, posteriormente foram as meninas. O que estava acontecendo lá? Robert Raikes estava mexendo com alguns detentos da casa de assistência aos pobres. E ele entendeu, eu vou educar essas crianças, por meio da educação, eu consigo mudar esse sistema. E aí, os jovens estavam perdidos no domingo, estavam sendo marginalizados, E aí no domingo, irmãos, virava uma bagunça, porque os pais queriam descansar e as crianças ficavam soltas no domingo. E aí ficavam soltas no domingo, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Robert Raikes falou, eu vou fazer alguma coisa. E através da vida desse homem, as crianças começaram a ir para a escola. E aí ele começou a divulgar, a propagar. 2 anos de escola
várias casas foram abertas. A primeira foi na casa dessa mulher chamada Meredith. Os meninos frequentavam essa casa. Em 3 anos, ele abriu 7 escolas, a escola de Robert Reich, e aí, durante 3 anos, 7 escolas foram abertas com 30 crianças nas escolas. Depois de 12 anos, não havia mais ninguém sendo marginalizados, não havia ninguém para ser julgados, ou seja, ele começou a restituir aqueles detentos e o nome do Senhor foi glorificado. Ele colocou Bíblia naquele povo e aí o movimento da escola dominical cresceu. Aí você pode me perguntar o seguinte: existe uma mulher chamada Enibal. Existe uma mulher chamada Enibal, ela era metodista, e essa metodista chamada Enibal, ela fundou em 1769 a primeira escola bíblica dominical. E aí, ou seja, 11 anos antes, mas é atribuído a Robert Reich, porque ele que colocou, implantou, ele foi o precursor, o pioneiro da escola pública que nós conhecemos hoje. Porque não tinha escola pública naquele tempo. E ele foi o precursor da escola pública. Tanto é que ele ensinava matemática, inglês e ensinava história. Então vamos aqui com calma para você entender. O homem que criou a escola dominical foi esse homem aí, Robert Reich. No ano de 1780, na Inglaterra, numa cidadezinha chamada Gloucester. E aí, no ano de 1783, depois de 3 anos orando, ele publica esse método de ensino, ele publica que está dando aula aos domingos, está tirando as crianças da rua, as crianças tinham que estar ali aprendendo, e ele foi muito abençoado. Aí foi expandindo, até chegar no nosso país. John Wesley vibrou com essa ideia, vários homens de Deus, e foi chegando e se propagando, e no mundo inteiro temos a escola bíblica dominical. E aí no Brasil nós também recebemos a escola dominical. Estou tentando lembrar aqui o ano que chegou aqui no Brasil, mas foi lá no ano dos anos 1800, irmão, para você ter uma ideia. Nos anos 1800, pelos irmãos congregacionais. E aí começou todo o trabalho. Pesquisa aí e você coloca isso aí na sua lição. Então nós vamos falar sobre a escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical. Nós estamos na 32ª edição. Estamos terminando a 32ª edição. Essa aí que está aparecendo é a 33ª lição. Nós estamos aí, irmãos, há 11 anos com o nosso trabalho, com a nossa literatura própria. Nós usávamos a revista da CPAD. Aí depois, pastor Gideon Júnior me procurou e aí pediu que eu desenvolvesse uma revista para que pudéssemos ter a revista da Escola Bíblica Dominical. Eu apresentei uma, e aí com o pastor Gideon Júnior, o pastor Gedeon, tivemos alguns ajustes, e aí nós conseguimos fazer a primeira revista, que foi essa revista aí, Bibliologia. Esta foi a primeira revista. E aí nós temos 32 revistas nós temos na nossa igreja. E aí, irmãos, nós temos que valorizar, é muito trabalho que dá para fazer uma revista. Eu escrevi 2. Eu escrevi Projetando 2024 e escrevi Jó. Mas é muito trabalho. Eu escrevi essa que está aparecendo aí, Jó. Mas aí o pastor Cristiano escreveu sobre arrebatamento, pastor Arnaud escreveu sobre o sacrifício, pastor Renato escreveu sobre o Espírito Santo, pastor Gideon Júnior escreveu sobre vários temas,
Salmo 24, na época da pandemia. E nós fomos, irmãos, crescendo, Deus foi abençoando e nós temos aí a nossa revista. Agora, nós temos que tentar trazer, meu amado pastor, os membros para essa escola dominical. Nós temos que trazer os membros para a escola bíblica dominical. Vamos mostrar nessa lição a importância da escola bíblica dominical. A igreja sede investe tempo, investe dinheiro. Há um compromisso muito grande para que a escola dominical seja uma bênção nas nossas igrejas. Você, meu pastor, que está me assistindo, você tem um empenho muito grande na escola bíblica dominical. Então nós temos que divulgar esse trabalho na igreja, fazer com que esse trabalho cresça e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Então vamos lá. Um dos grandes problemas, vamos ler aqui 2.1, Escola Dominical. Esta é a 32ª edição da revista Estudos Bíblicos Dominicais. São 11 anos de revista própria, estudando variados temas, bibliologia, doutrinas fundamentais, vida cristã, sacrifício, rei de Israel, personagens bíblicos. O pastor Rafael também escreveu aqui, rei de Israel, Jó, escatologia e vários outros temas, porque nós damos importância à escola bíblica dominical. Um dos grandes problemas enfrentados pela igreja evangélica brasileira é o fraco ensino bíblico. E isso se deve em parte ao abandono da escola bíblica dominical. E aí eu trouxe 10 motivos pelos quais nós temos que participar da escola dominical. Primeiro, por causa do amor a Cristo e sua palavra. João 14, versículo 21. Então eu tenho que vir à escola bíblica dominical porque eu amo a Cristo. Eu amo a sua palavra. Aí você vai esmiuçando, tá, irmãos? Eu não vou ter tempo aqui, então você vai lendo cada tópico e vai esmiuçando aí na sua aula. Porque é dever do cristão crescer no conhecimento de Deus através do ensino saudável das Escrituras. Então, eu como cristão, eu tenho o dever de crescer na sua palavra. Terceiro, para que não sejamos enredados pelas heresias e desvios doutrinários do nosso tempo. Nós não vamos ficar dando ouvidos a heresias, a ensinos falsos, a falsos mestres, a enganadores. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. 4. Porque a igreja se desenvolve de forma relacional, comunitária e intelectual, através do estudo sistemático da palavra de Deus. 5. Porque o ensino da palavra de Deus proporciona a elevação do nível de maturidade da igreja local. Então, uma igreja madura é em decorrência da sua escola dominical, do seu ensinamento da palavra de Deus. Certo? 6. O 4, que eu não comentei. Porque a igreja se desenvolve de forma relacional, comunitária e intelectual, irmãos. Ficamos mais inteligentes do estudo sistemático da palavra de Deus. 6. Porque a escola bíblica dominical é um excelente meio para evangelização de amigos e familiares. Convide o seu parente, convide o seu vizinho, convide o seu amigo para estar na escola dominical. Porque a escola bíblica dominical é um excelente meio para a evangelização de amigos e familiares. Porque a escola bíblica dominical é um lugar propício para a descoberta, crescimento e capacitação de novos ministérios. Porque a escola bíblica dominical fortalece a família, promovendo um entrelaçamento dos relacionamentos familiares. 9. Porque o estudo sistemático da palavra nos desperta a uma vida de santidade. 10. Porque a escola bíblica dominical é uma fonte de avivamento e despertamento espiritual para a igreja. Então você pega cada tópico, são 10, e você vai ministrando e tentando trazer as pessoas para a escola bíblica dominical. Agora, quer uma dica? Ministra domingo à noite, novamente esses pontos. Traz uma mensagem sobre esse tema e você vai falando. Porque os que já estão, tranquilo, já está aí na aula.
mas os que não estão, nós vamos tentar resgatá-los para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós temos na nossa igreja a escola bíblica dominical. E aí nós temos um outro trabalho, que é a leitura anual da Bíblia. Esta semana é esse calendário aí, ó. Tá vendo aí? Vamos encerrar primeiro Reis e vamos iniciar segundo Reis. Então mostra esse calendário aí. Se bem que quando chegar domingo já passou, né? Eu estou falando aqui na questão da aula que eu estou gravando. Mas, por exemplo, o pastor Douglas e mais alguns que ministram na terça, esse calendário aí serve. No domingo de manhã, eu já vou colocar nos grupos aqui o calendário da semana seguinte, a 17ª semana. Aí você mostra para o seu aluno o calendário da 17ª semana, tá certo? Então nós vamos mostrar da leitura anual da Bíblia. Estamos no 4º ano consecutivo com o projeto da leitura bíblica anual. Todos os dias disponibilizamos um banner com os capítulos da Bíblia a serem lidos naquele dia. Entendemos que não podemos iniciar o dia sem ouvir a voz de Deus. Ele nos fala através da sua palavra. Aí nós temos aqui os textos bíblicos que falam da importância da leitura da palavra de Deus. Aí vamos para o terceiro, leitura bíblica diária, outra coisa. A leitura bíblica diária é aquele áudio que eu coloco todos os dias nos grupos. Nós estamos estudando agora, esta semana, com o pastor Gedeon Júnior, Lamentações de Jeremias. Nós encerramos lá atrás, segundo Crônicas, com o pastor Juarez e sua equipe. Essa semana estamos estudando Lamentações de Jeremias. Então esse é o trabalho da leitura bíblica diária. Esse projeto não é apenas a leitura do texto bíblico como no projeto anterior. Este é acompanhado do comentário do texto lido. Então olha só, cada dia tem um comentário do texto lido, irmãos. Alguma igreja deve fazer isso, mas são poucas, a nossa faz. Olha que maravilha. Todo dia quando você acorda, já tem um comentário da palavra de Deus aí no teu celular, meu irmão. Já está aí no teu celular, é só abrir e ouvir. 20 minutos, 30 minutos, você escuta. Ensina o teu aluno, incentive o seu aluno a ler, ouvir esses estudos. Então olha só, temos os comentários de todos os capítulos do Novo Testamento. São 260 capítulos comentados pelos nossos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e obreiros. Só o Novo Testamento, irmãos, tem mais de 400 estudos no nosso canal do YouTube. São 260 capítulos da Bíblia, mas muitos destes foram comentados em vários áudios. No Velho Testamento, enquanto escrevo essa revista, estamos no livro de 2 Reis. Você já acorda com esses estudos no grupo de WhatsApp e basta parar 20 a 30 minutos e ouvir tudo aquilo que Deus tem para nós através do estudo de sua palavra. Certo? E aí nós temos o trabalho da escola bíblica dominical, temos o trabalho da leitura anual da Bíblia, temos o trabalho da leitura bíblica diária, mas nós também temos o estudo bíblico. Aqui na igreja, quarta-feira, o pastor Gedeon Júnior está ministrando sobre o rei Ezequias. Eu não sei qual o estudo que você está ministrando aí na sua congregação, na nossa igreja, na congregação. Na sede estamos estudando o livro Aí o pastor Gedeon Júnior vai para Reis, vai para Crônicas, mas ele está estudando o rei do sul, os reis do sul, e estamos agora falando sobre o rei Ezequias. Então olha só, nós temos aqui o estudo bíblico nas quartas-feiras. Esse culto é uma extensão daquilo que estamos estudando na leitura bíblica diária. Aqui o pastor Gedeon Júnior e seus convidados aprofundam um pouco mais os estudos no sentido de tirar algumas dúvidas que porventura tenha ficado nos comentários diários. Deus tem falado conosco de uma forma especial.
Tudo isto pode ser assistido pelo nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil. Aí, esse QR Code que está aparecendo aí, está na revista. Esse QR Code, você pode apontar a câmera do teu celular e já vai abrir o nosso canal do YouTube. Ou você digita IEPBC Brasil. E aí você vai estar ajudando e ministrando e divulgando a palavra de Deus, tá certo? Então olha só, a igreja tem investido em tudo isso na nossa vida. A minha oração é que não desprezemos tudo aquilo que nos é oferecido para que cresçamos no conhecimento da graça de Deus. Então essa lição é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu só tenho o temor do Senhor quando eu leio a palavra de Deus. E aí vamos para a conclusão. Quando falamos de Bíblia e começamos a pensar em sua importância e significado para a humanidade, aguça-nos a curiosidade sobre os mistérios que envolvem sua sobrevivência e longevidade, persistindo em se manter como palavra viva de Deus. Seus escritos resistiram a décadas de extraordinária fermentação espiritual e grande agitação política, marcada por guerras, desastres naturais e mudanças culturais grandiosas. Essa coletânea dos escritores antigos, composta por leis, profecias, poesias, filosofia e história, atravessou séculos, deixando evidente as marcas de uma relação fascinante e complexa entre Deus e sua criação. A Bíblia é livro para ser lido, decorado em partes, meditado, observado, obedecido e vivido. Nela estão expressas não só as leis de Deus, mas uma manifestação de vida nova, com qualidade e dimensão totalmente diferentes para aqueles e aquelas que encontram em suas páginas o Salvador e a atuação do seu Divino Espírito. A beleza e a grandeza dessa fascinante biblioteca se completa quando percebemos que a Bíblia não está sujeita à dominação de um grupo, nem se permite ser possada como patrimônio de uma confissão religiosa. A Bíblia é para todo, é um presente de Deus para a humanidade, e é por isso que qualquer pessoa que a lê com o coração aberto e orientação do Espírito Santo poderá compreender perfeitamente sua mensagem. Um forte abraço, que Deus te abençoe e feliz 2024 na presença de Deus. Então a Bíblia é aquele livro que foi escrito por 40 autores diferentes, em 3 idiomas diferentes, em países diferentes, não há contradição. A Bíblia é poderosa, maravilhosa. Temos aqui os livros canônicos e não os livros apócrifos, e somos abençoados por sua palavra. E aqui, irmãos, é um comentário, é um resumo do nosso canal do YouTube. Aí você mostra para o seu aluno o que temos no nosso canal do YouTube. Mais de 3.200 vídeos. Quando eu escrevi a revista, em setembro de 2023. Com certeza hoje temos muito mais do que isso. Tá certo? Então, meu amado, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado por, né, eu ministrei tudo com máscara, porque eu ainda estou em tratamento dentário. Inclusive, nessa terça-feira eu fiz uma pequena cirurgia novamente. E aí eu estou me recuperando. Tá até difícil falar aqui, porque está um pouco dolorido. Mas enfim, então, está terminando. Glória a Deus. Mas Deus tem abençoado, o nome do Senhor Jesus tem sido engrandecido. Então, por isso que eu estou falando de máscara. Um pastor me perguntou, mas por que pregar de máscara? Você está sozinho em sua casa com a filmadora? Mas ele não sabia, né? Eu falei, não, meu pastor, é porque eu estou num tratamento, né? Não é Covid, não é dengue, não é nada. É um tratamento, mas está acabando. Então eu quero agradecer pela sua paciência, estou falando aqui de máscara, mas que Deus possa te abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus. Na próxima revista, não sei quando vai ser, aí se Deus permitir eu apareço aqui sem máscara, com um sorriso bem bonito, para a glória de Deus. Meu amado, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe grandemente e que o nome do Senhor seja engrandecido. Um forte abraço. Vamos orar, né, irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado por essa revista. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Muito obrigado. Derrame sobre nós o teu poder, abençoe cada professor e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.